Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys. Estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Aiolia Cavaleiro de Ouro de Leão da linha Champion Class da Block Kiss. Isso aí, estamos trazendo mais uma figura aqui dessa linha que é tão legal, que a Block Kiss está produzindo figuras de Saint Seiya ou Cavaleiro do Zodíaco aqui pra gente no Brasil, e tem sido muito legal aqui, essas figuras têm saído muito bonitas. A Champion Class é baseada nas figuras do mangá, como a gente pode ver aqui na própria embalagem, onde temos uma imagem da figura do Aiolia montada. Montada que eu digo porque essas figuras aqui são model kit, elas vêm todas desmontadas, então a gente precisa abrir, montar a figura e aí sim chegar na versão final aqui, que é como a gente está vendo na fotografia. Uma caixa muito bonita, mas que infelizmente, como vocês podem ver aqui, está bem judiada, olha só, toda detonada, porque eu comprei lá no AliExpress e o vendedor mandou naquele saquinho plástico com bolinha lá simples, então veio toda chacoalhando aí, foi esmagada aí no seu percurso até chegar aqui para mim. Se eu fosse colecionador de figuras lacradas ou então na caixa, eu ia ficar bravo, né? Mas no caso aqui de model kit, especialmente, não dá para colecionar lacrado, né? Porque o ideal, o legal é a gente montar a figura, que é uma das partes da diversão. Então a gente vai abrir aqui essa figura, ver como é que ela ficou. Mas antes disso, a gente vai dar uma olhada na sua embalagem. É o padrão que a gente viu já no review do Mu de Ares, que a gente já revisou aqui dessa linha. E aqui nós temos, além da imagem da figura mesmo, ao fundo aqui a constelação de leão, bem interessante. Temos aqui a Champion Class, que é a linha a qual essa figura aqui pertence. É interessante que a gente vê aqui, inclusive, ó, Champion Figures Champion Series. Por quê? Porque a Block Kiss está meio igual a Funko, tá licenciando um monte de franquias bem legais. Tô até vendo algum dia que eles tiverem Tartarugas Ninja ou Motu, aí eu tô enrolado. Mas eles têm essa linha aqui, a Champion, que são figuras um pouquinho maiores, de por volta aí de 5 polegadas, 5 polegadas e meia, mais ou menos. O nome do personagem, Leo Aiolia, como a gente pode ver aqui, acredito que aqui esteja em chinês ou mandarim. Temos aqui um selo holográfico do Masami Kurumada, ou seja, são figuras devidamente licenciadas, por isso que eu falei que a Block Kiss está conseguindo licença de tudo quanto é gente, tudo quanto é franquia, os caras estão detonando mesmo. Aqui a gente tem uma figura do Aiolia caminhando, bem legal também, da própria figura. Aqui atrás também, como é a figura, a opção que você tem também de expô-lo sem o elmo aqui da sua armadura, e aqui as opções que você tem de trocar rostinho, né? Então o Aiolia tem duas opções de rosto, e aí você pode colocar, como no SH Figuart, você pode trocar o rostinho, então você pode deixar ele tanto com a face brava aqui, quanto com a face mais serena, né? Nas várias opções que você tem. A gente tem aqui os 3 Cavaleiros de Ouro que já saíram na Champion Class, o Mu de Ares já revisado pela gente, o Aiolia que a gente vai ver aqui agora e o Milo de Escorpião que a gente vai ver em breve. E aqui eles estão fazendo a posição para disparar o golpe, a exclamação de Athena. Uma imagem do mangá aqui ao fundo também, bem interessante aqui na embalagem, né? E aqui a figura e como é que ela vem, né? Todas as partezinhas aqui, todas destacáveis para a gente montar, né? E aqui também tá os adesivos por cima aqui, mas a gente vê aqui que são figuras, inclusive a classificação etária, né? Acima de 14 anos. Aqui embaixo questões legais, segurança, tudo em chinês aqui, acredito. Então, da própria Block Kiss, mas estão com tudo isso aqui colocado. Vamos abrir aqui, vamos ver como é que ficou a figura do Aiolia para a gente montar. Então, bora lá. Vamos pegar aqui e tirar o filme plástico, né? A gente tira aqui só para mostrar como é que as figuras vêm. Se por acaso você não assistiu ao nosso vídeo do Mu, então a gente tira aqui o saquinho plástico, o filme aqui por cima, é assim que a caixinha vem, toda detonada, né? Aqui a gente tem o que a gente não pode ver lá, que estão os adesivos na frente. Então aqui uma imagem bem legal também da própria figura, uma fotografia da figura do Aiolia. E aqui a opção que você tem de trocar as mãozinhas, tem até efeito, né? E tem uma base para você colocar, o que é bem legal. Então a gente abre aqui a caixinha, ela simplesmente aqui vem com uma aba para você abrir. Felizmente, ainda bem que é model kit, não tem risco de vir nada quebrado, né? A gente tem aqui como é que vem. Todas as partes aqui para você montar a figura, né? Tudo que vem aqui, os itens para você montar. E o que é interessante, a gente nota aqui, elas têm aqui, ó, elas são identificáveis como A1, por exemplo, né? Então,
quando a gente pega aqui o manual que vem, manual bem bonitão também, esse compensa ser guardado, né? Temos aqui todas as partes, tudo que compõe aqui a figura, a forma de você montar, e aí que tem aquilo que eu falei, ó, por exemplo, você vai juntar A1 com C1, com E1, então é bem autoexplicativo, por exemplo aqui, ó, E1 com A1, então é bem facinho você se localizar aqui para você montar as partes da figura. Aí você vai montando aqui o quadril, os braços, as pernas, e aí você vai juntando aqui todas as partes para ao final chegar na versão final do Aiolia aqui, né? Inclusive a base dele aqui pra gente ver, e aqui bem legal a figura e ao fundo uma imagem do mangá. Então tá aqui o relógio de Athena também, assim como a gente viu lá no vídeo do Mu, a gente tá vendo aqui no do Aiolia. O fogo que está aceso é o fogo da Casa de Leão. Super legal, para quem é fã de Saint Seiya, é diversão garantida. Então vamos lá montar esse Aiolia e ver como é que ele vai ficar montado. Bora lá. Prontinho, aqui está ele, Aiolia, o nosso cavaleiro de leão, devidamente montado, todo completinho aqui para a gente ver melhor os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando aqui da sua altura. Ele está aqui por volta de 13 centímetros e meio, aproximadamente, quase 14. Escala já esperada, porque é a escala dessa Champion Class mesmo, e que a gente normalmente vê de figuras asiáticas, normalmente figuras colecionáveis de Japão, China, que é o caso dessa Blockis aqui, mas é um pouquinho diferente aqui, um pouquinho menores do que a gente normalmente vê em linhas de figuras norte-americanas, que é o caso de 6 ou 7 polegadas, né? Mas a gente tem aqui uma figura muito bem construída. Também, para desmistificar o que normalmente pensam sobre model kits, aqui a gente tem uma figura super rica em detalhes. Ela era totalmente desmontável, toda composta de partes para a gente encaixar. Aliás, é algo que eu quis fazer também, assim como no manual e na caixa diz que não é para usar tinta, não é para usar tesoura, não é para usar ferramenta, não é para usar cola, nada. A gente tem aqui uma figura totalmente destacada daquelas suas gradinhas, e a gente tem aqui as partes que compõem a figura, então toda legal aqui, toda articulada, como a gente vai ver aí pra frente também, e como eu falei, cheia de detalhes. A gente nota aqui que a armadura de leão tá super bonita, a gente nota aqui de um tom de dourado bem inteiro aqui, né? Não tem diferença de tom de dourado em nenhuma parte, o que fica bem uniforme, bem legal aqui. Outra coisa que a gente tem que comentar, obviamente a gente nota que as calças do Aiolia estão brancas, aqui ele tá loirinho, porque essa aqui é a versão de mangá do Aiolia, diferente da versão de anime, em que ele tem os cabelos castanhos, usa uma calça azul. Aqui a gente tem a versão dos quadrinhos, em que todos os Cavaleiros de Ouro tinham calças brancas e a maioria deles eram loiros, como a gente viu até no review do Mu de Aries, né? Aqui a gente tem também o mesmo padrão sendo seguido. E legal também pelo fato de ser a versão do mangá, a gente tem bem mais detalhes na armadura do que a gente tem na versão do anime. Obviamente a gente nota aqui os detalhes na canela, aqui nas coxas, olha só nos braços, aqui no antebraço, aqui ao redor do bíceps, aqui também no peitoral. Olha só a ombreira da armadura de leão, que inclusive é dupla, olha só que legal, é uma ombreira dupla aqui acima dos ombros do personagem, que inclusive ela tem essa mobilidade para facilitar a articulação. Olha que legal, aqui a gente pode subi-la um pouquinho aqui para você mover os braços, e a gente chega aqui no rostinho do personagem, olha só que bem feitinho também, super bem pintado. A gente tem inclusive o brilho dos olhos também pintados aqui, o rostinho bem esculpido, o nariz, a boquinha aqui, tudo legal. O cabelo também do Aiolia também super bem feitinho, também com os detalhes aqui de escultura. A gente nota que a escultura não ficou limitada a estar bem feita só aqui na frente, aqui atrás também a gente nota todos os detalhes da armadura de leão da mesma forma. Uma coisa que
Alguns podem até criticar, isso é meio inevitável, né? Em Model Kit, normalmente a gente tem aqui alguns pontinhos que ficam por conta da gente destacar da gradinha lá que as peças vêm, né? Como por exemplo, a gente nota aqui no cantinho da parte da cintura aqui da armadura de leão, a gente pode notar aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Essa partinha aqui que foi destacada. A gente nota também aqui atrás, e isso a Bloquice foi interessante, ela foi esperta e deixar essas partes que podem denotar alguma coisinha aqui, como a gente nota aqui na coxa da armadura também, elas deixaram na parte de trás da armadura, então não fica, na verdade, muito evidente, nem ficar feia a figura, né? Isso aí eu acho que é um detalhismo exagerado, eu acho que quem tá, por exemplo, vendo esse tipo de defeito, tá procurando meio que pelo em ovo. Eu acho que a figura tá muito bonita, tá super bem feitinha. Eu gostei pra caramba aqui de todos os detalhes que a gente nota no Cavaleiro de Leão. Mais uma ótima construção aqui, uma ótima transcrição do que a gente tinha lá no mangá em forma de figura de ação. Vamos falar agora das articulações dessa figura aqui e a gente vai aproveitar para desmistificar também o que muitos podem pensar a respeito de Model Kits. Pelo fato de ser uma figura montável, o pessoal deve achar ou não se articula muito, ou então as partes caem, ou então ele é meio travado. Não é nada disso, a gente vai conseguir demonstrar aqui nessa parte do vídeo. A gente pode começar falando aqui da sua cabeça, ela pode se mover para os lados. O fato de ter um cabelinho curto, o Aiolia facilita bastante aqui para você mover. Ele pode subir a cabeça até aqui, pode descer até aqui, e além de ter articulação da cabeça junto ao pescoço, tem também do pescoço junto ao tronco. Então ele pode ir para frente com o pescocinho, pode ir para trás, então você tem um alcance maior aí de posições na cabeça. Pelo fato de termos aqui a ombreira que pode se mover também, que inclusive é dupla, como a gente já tinha visto, ele pode ter um grande alcance aqui na movimentação do braço, que além de ter a articulação borboleta, olha só que legal, uma figura Model Kit com articulação borboleta, hein? A gente tem também a articulação aqui em todo o alcance, ele pode girar completamente o braço aqui, sem atrapalhar a movimentação. Aí você pode descer a ombreira para ele voltar à posição normal. Além disso, temos articulação aqui no bíceps, ele pode girar para os lados, temos articulação dupla aqui no cotovelo, olha só que legal, temos aqui, inclusive tá pintadinha de dourada para não ficar nada destoando, e temos aqui a opção do punho, que pode girar para os lados, pode subir e pode descer. Além disso, temos aqui até para você não se atrapalhar muitas vezes, né? Cair a parte, você pode girar aqui a parte da armadura no antebraço, pode até tirá-la para você colocar na pose que você quer, e aí você coloca de volta a parte da armadura do personagem para não atrapalhar. Além disso, temos articulação aqui entre o tórax e o abdômen, então ele pode se mover bastante para cá, pode subir, pode descer, tem um grande alcance aqui também para você movimentar, tem articulação aqui na cintura que pode mover, a articulação aqui no quadril, essa parte da armadura não atrapalha porque você pode levantar aqui e aí abrir bastante as pernas aqui no quadril. Ele tem inclusive articulação que pode baixar um pouquinho a perna, pode subir, então você tem mais esse alcance aqui, ou seja, vários pontos de articulação aqui para você poder movimentar a figura e tirar fotos da forma que você quiser. Temos aqui um cortezinho na coxa, você pode mover, que na verdade ele está aqui dentro, bem escondidinho, não fica exatamente aqui na altura da armadura, fica lá dentro, então você pode mover. Temos articulação dupla aqui também no joelho, olha só, dobra bastante. E temos aqui no seu calcanhar a opção de você mover para os lados, descer e subir aqui também. E por fim, articulação aqui na ponta dos pés. Então, uma figura com vários pontos de articulação, opções para você tirar fotos, se divertir aí, colocar em poses dinâmicas e tal, não vão faltar para você se divertir com esse Aiolia aqui. Uma figura muito legal. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura. Primeiro a gente cita aqui as mãos extras que acompanham, além das duas que já vêm com a figura aqui com os punhos fechados, nós temos outras duas opções aqui. Primeiro com as mãos espalmadas, a gente nota aqui, bem feitinho também, efeito dourado nas mãos, da parte da armadura, inclusive unhas esculpidas, também em tom de pele, super legal. E também
as mãos com os dedos semiflexionados da mesma forma, né? Então você pode fazer a simulação de que ele está parando algum golpe e tudo mais assim. Além disso, nós temos um efeito aqui luminoso para simular o plasma relâmpago, né, o golpe do Cavaleiro de Leão, que ele dispara normalmente, né? A gente tem aqui, para você colocar na figura, você simplesmente destaca a mãozinha dele, que tem essa ball joint dessa forma, coloca o efeito aqui e aí volta a colocar a mãozinha de volta na sua articulação, e aí nós temos o Aiolia simulando aí a sua clássica técnica aí quando ele está disparando, né? Bem legal aqui esse efeito que colocaram no personagem. E temos também uma cabeça extra, essa cabeça aqui sem o elmo da armadura de leão, tá super bem feitinha também. Aqui ele está com a face mais brava, né? Como se ele estivesse disparando o golpe mesmo, diferente da face aqui que está mais séria, né? Mais calma. Você pode simplesmente trocar aqui, colocar essa. E se você quiser também trocar, deixar a face mais raivosa aqui com o elmo, você pode também, simplesmente você pode desencaixar aqui na frente, tirar a parte da frente do cabelinho e tirar o rostinho e colocar o rostinho nessa face aqui da armadura. Então você tem 4 opções de deixar o personagem, né? Sem o elmo, com a face calma e a face brava, e com o elmo também com a face calma e a face brava. E por fim, temos aqui a sua base, que é para você expor o personagem, deixar ele um pouco mais bonito aí na sua prateleira, com o logo de Saint Seiya aqui na frente, dourado, e aqui as presilhas para você prender na altura da cintura da figura, se você quiser assim ou expor, né? Quiser colocar, tem um piso legal aqui simulando o que a gente tem no santuário, tá super bonito, super bem feito, vários itens extras aí acompanhando a figura. E chegou aqui a nossa hora da comparação, em que a gente faz o comparativo da figura que está sendo revisada com outras aí, para a gente ver questões de escala, versões diferentes do mesmo personagem. E o caso aqui, a gente está comparando o Aiolia de Leão com outra figura da mesma linha que a gente já revisou aqui no canal. Vou deixar o card aqui para você, se por acaso perdeu esse vídeo, que é o Mu de Ares. Os dois são da Champion Class da Blockkeys, e a gente vê aqui que eles são bem similares, estão bem próximos aí em questões de altura, de construção, de detalhes das armaduras. Tá super bem feitinho. Eu estou imaginando como vai ser legal ver os 12 Cavaleiros de Ouro reunidos aqui nessa coleção. Vai ser muito top. E aqui temos o comparativo com outra figura de Cavaleiros do Zodíaco, também da Blockkeys, mas de outra linha, que é a Galaxy Version, que são figuras um pouquinho menores, uma escala aí próxima de 3.75 polegadas, que é aquela similar à dos G.I. Joe Vintage, por exemplo. E aqui a gente tem, para a gente observar, a diferença de escala e inclusive da questão de detalhamento. Os Galaxy Version são um pouquinho mais simples em termos de detalhes do que os Champion Class. Além disso, a gente vê aqui que os Galaxy Version são baseados nas versões de anime, tanto que a gente vê aqui que o Aiolus tem o cabelo castanho e a calça vermelha, diferente do Aiolia, que é o do mangá, que tem cabelo loiro e calça branca. E aqui, para a gente ter mais um comparativo, temos aqui a questão de figuras lá da Ásia, né? Nós temos aqui um Goku SH Figuarts 1.0 e o Aiolia lado a lado, para a gente ver aí a questão de escalas. Tudo bem que o Goku tem esse cabelão todo para cima, se a gente considerar o rosto dele, aí se equivale mais ou menos aí o do Aiolia, a questão do ombro, até a gente tá vendo, ele é levemente menor mesmo do que esse Goku aqui. Lembrando também que o Goku tem toda essa parte grande do cabelo aqui. Mas a gente vê que são até que relativamente similares, mas dá a impressão mesmo de que o Aiolia é um pouquinho menor, tá? Um tiquinho só, numa escala um pouquinho mais baixa do que esse Goku SH Figuarts aqui. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Aiolia, Cavaleiro de Ouro de Leão, da linha Champion Class da Blockkeys. Uma figura que eu devo dizer que fiquei extremamente satisfeito aí de ter feito o seu review, de ter trazido aqui para minha coleção, porque está muito legal, está muito bem feita, cheia de detalhes, a armadura está muito bonita, super detalhada, olha aqui a quantia de coisas que a figura tem, fora a questão do rostinho, a montagem é super simples, é tranquila. Eu meio que já fui pegando o jeito, porque já tinha montado o Mu anteriormente, mas mesmo que essa seja a sua primeira figura, só seguir o manual que não tem erro. É só seguir certinho as instruções lá, que, como eu falei no outro vídeo, não é necessário prática nem tão pouca experiência. Você consegue montar super tranquilo. E não tenho o que falar, né? Eu sou fã de Saint Seiya,
gosto, foi um desenho que eu assisti aí na minha pré-adolescência, curti pra caramba também na época, e ter a oportunidade de ter figuras do Saint Seiya agora, porque as oportunidades que a gente tinha anteriormente, especialmente da Bandai, pelos Cloth Myths, são figuras estonteantes, são figuras extremamente bem feitas, armaduras de metal e tal, só que são caras, né? Elas cobram um preço por isso. Essa linha produzida aqui pela Blockis, eu acho que é uma grande porta de entrada aí, uma grande oportunidade da gente ter figuras de Saint Seiya a preços mais camaradas aí, a preços mais acessíveis. Eu peguei esse Aiolia lá no AliExpress também, não saiu muito mais do que R$120, eu acho, por aí, comparado com o preço de um Cloth Myth, é quase 10 vezes a menos que um, não é verdade? E vou conseguir ter Cavaleiros do Zodíaco aqui na minha estante, na minha coleção, o que me deixa muito contente. E essa figura aqui está fazendo parte de uma linha que começou modesta, com 3 Cavaleiros de Ouro, o Mu de Ares, o Aiolia de Leão e o Milo de Escorpião, mas ao que parece já está indo muito bem, porque a Blockis já anunciou, está vindo aí o Aiolos de Sagitário, o Aldebaran de Touro, e vão começar até com os Cavaleiros de Bronze, né? O Seiya também tá para chegar aí, e vão ser todas as versões do mangá, o que é bem legal, o que é bem interessante também. Eu curto pra caramba, até mais o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, depois que eu pude ter o contato, pude ler, né, quando essa publicação chegou aqui no Brasil. Então, se você me pergunta se eu recomendo essa figura aqui, recomendo muitíssimo. Se você curte Saint Seiya, se você curte os Cavaleiros de Ouro, se você curte essa obra do Masami Kurumada aqui, sempre quis ter Cavaleiros do Zodíaco, mas nunca teve oportunidade, a Blockis tá nos dando essa chance aí, com figuras bem interessantes, bem feitinhas, a preços módicos. Então, com certeza, eu garanto, o custo-benefício dessas figuras da Blockis aqui é altíssimo. Recomendado com certeza aqui pelo Classic Edition Toys. E é isso. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Temos vídeos de várias linhas, de várias figuras de ação aqui. Então, acredito que se você curte figuras de ação em geral, vai curtir o nosso conteúdo aqui. E estamos trazendo, se você gosta de Saint Seiya, pode nos acompanhar aqui também, que a gente vai trazer mais figuras de Saint Seiya. Eu pretendo seguir com essa linha da Blockis aqui, que está muito legal. Então, se você curtiu, pode nos seguir aqui, que vai curtir aí os futuros vídeos que vão vir aqui para o nosso canal. E além de deixar sua inscrição, deixa o joinha também, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta aqui, deixa um comentário aqui embaixo, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, é relevante, merece ser divulgado, ser disseminado aqui na plataforma, e é a maneira que eu também consigo entender que vocês estão gostando desse conteúdo e que eu possa fazer mais aqui para vocês. Serve como um termômetro aí, um feedback para eu saber que o conteúdo está agradando. Beleza? Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo, até o final dele, e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!